Existem novidades significativas na parte de construção soldada do SOLIDWORKS 2015. Portanto, vamos ver aqui algumas das que consideramos mais importantes. Ora bem, começando aqui, por exemplo, pela ferramenta de membro estrutural, portanto, a principal aqui dentro do Weldments. Reparem que nós agora temos uma identificação muito mais visual dos diversos grupos que constituem cada uma das, digamos, dos elementos, portanto, desta construção. Existe também, portanto, com esta identificação colorida, existe também aqui uma nova tratamento, portanto, em relação aos cantos, onde nós podemos, portanto, visualizar de uma forma também mais perfeita exatamente as diferenças, portanto, de alteração da ordem de trimagem das peças, portanto, e o efeito que terá depois na peça correspondente. Reparem que alteramos aqui neste canto em particular, portanto, o sistema de corte para direito para aquela pequena inclinação. E vamos ver também, portanto, aqui outras alterações, portanto, no que diz respeito à componente dos gossês. Portanto, os gossês foram também aqui largamente melhorados. Por exemplo, agora conseguimos fazer gossês com folga, portanto, entre as faces. Por exemplo, aqui nestas duas faces nós verificamos que existe aqui, de facto, uma folga entre elas, mas o gossê, portanto, é criado sem qualquer problema. Conseguimos efetivamente também fazer gossês entre faces cilíndricas, sem qualquer problema. Conseguimos fazê-los também, por exemplo, entre faces planas e faces cilíndricas, portanto, sendo que aqui temos que indicar basicamente qual é a localização precisamente desse mesmo gossê, bem como criamos também gossês, portanto, entre faces com uma determinada convergência, portanto, não face com face, mas com este arco tangente que nós ali vemos também, sem qualquer tipo de problema. Portanto, esta ferramenta foi largamente melhorada para não ter as limitações tanto que teria anteriormente. Outra ferramenta que foi também largamente melhorada foi a ferramenta de Weld Bead. Portanto, a ferramenta do Weld Bead agora permite-nos, por exemplo, fazer soldaduras entre bodies diferentes, por exemplo, picando aqui neste gossê e nestes dois tubos. Portanto, iremos aqui criar uma soldadura, portanto, entre bodies aqui diferentes. Vamos conseguir, por exemplo, também fazer numa única operação, portanto, uma soldadura, digamos, onde as faces têm mais do que uma interseção, por exemplo, entre esta face que aqui está e esta peça. Portanto, reparem que existem estas três, uma, duas, três, portanto, soldaduras que são criadas também de uma forma automática. Conseguimos também, portanto, agora nesta visualização aqui mais traseira do nosso modelo, criar também aqui um novo cordão de soldadura entre esta face, portanto, e esta aresta, e reparem que aqui entre um único body, portanto, algo que também não era possível de fazer em versões anteriores, conseguimos agora também fazer sem qualquer problema. E depois podemos também associar diretamente a determinadas arestas, para os casos assim mais complicados, digamos assim, associar diretamente, portanto, uma soldadura, portanto, a soldadura de fecho daquela calandra que nós estávamos ali a ver, bem como, por exemplo, esta soldadura que poderemos também criar entre este gossê, portanto, e as outras geometrias, portanto, que já ali existiam. Portanto, reparem, ao aceitar, digamos, esta operação, criamos todas estas soldaduras sem qualquer problema, portanto, e de uma vez só. Portanto, para aqueles modelos que são realmente mais complicados, temos ainda também a possibilidade de suspender temporariamente, portanto, o cálculo das soldaduras, fazendo este suspend do automatic, da reconstrução automática, do rebuild automático. Outra funcionalidade que também tem algumas melhorias é a funcionalidade do end cap. O end cap, portanto, é aquela ferramenta que nos permite tapar um perfil. Portanto, nós aqui conseguimos fazê-lo agora, portanto, para dentro do perfil, em vez de ser para fora ou em linha, conseguimos fazê-lo para dentro com uma determinada distância de offset. Só teremos depois que indicar aqui exatamente qual é que é esse mesmo offset e também se pretendemos ter aqui algum tratamento de canto com fillet ou com chanfro em relação àquele end cap. Okay? Este end cap é criado, portanto, apesar desta zona aqui ter inclinação, reparem que ele é criado de uma forma normal às faces do end cap, portanto, garantindo aqui a folga que nós pusemos, portanto, de 1 mm de um lado e do outro, portanto, mas não de uma forma, portanto, oblíqua, portanto, que iria prejudicar largamente, digamos, o corte e a produção destas peças.
Outra questão aqui também importante tem a ver com o update das listas de materiais, portanto, criadas pelo Element. Existia aqui uma opção que basicamente não funcionava na totalidade de update das cut lists, portanto ele basicamente criava as pastas, mas não agrupava corretamente as peças dentro das pastas. Portanto, agora sim essa ferramenta funciona de uma forma bastante mais robusta e automática, portanto temos a criação automática do cut list, bem como aqui uma nova opção que poderemos chamar aqui dentro do Tools Options, portanto da nossa peça, propriedades da peça, o Elements, e aqui vamos poder, portanto, utilizar em vez destes cut lists que não nos dizem aqui muito, portanto, sobre o nosso lado esquerdo, a descrição da própria peça, portanto, para efeitos, portanto, aqui no Feature Management. Reparem que ao dar aqui OK, vamos ter aqui de uma forma muito mais intuitiva, portanto, a descrição de cada um daqueles perfis e daquelas chapas. Okay? Só para terminar, conseguimos aqui também visualizar, por exemplo, ao nível das propriedades das peças. Portanto, as propriedades das peças agora incluem uma quantidade total daquele perfil e um comprimento total daquele perfil, portanto, para cada uma dos itens do cut list, que são informações que nós podemos também aceder, se quisermos, portanto, do ponto de vista visual, criando também as anotações para esse efeito. Para além destas situações que estivemos a ver até agora, portanto, existe também ainda a possibilidade de transformar este element num assembly, sendo que, portanto, o novo fecheiro de assembly, portanto, para cada peça repetida de cut list, digamos assim, portanto, não irá criar uma peça para cada perfil repetido, portanto, irá apenas criar uma peça e depois multiplicá-la pela sua quantidade, digamos, no assembly final, bem como serão também transportadas para o assembly, portanto, as propriedades individuais de cada uma destas peças, portanto, do ponto de vista da descrição da secção e também todas as outras propriedades correspondentes aos elements. Portanto, existem aqui também várias novidades, tenho certeza que serão úteis também para o vosso trabalho.